Gente, saiu na internet que finalmente Denilson recebeu a dívida do Belo depois de 22 anos, não é isso? Depois de 22 anos, parece que essa história teve um desfecho. 7 milhões de reais envolvido nessa disputa entre o jogador e apresentador Denilson e o cantor Belo, que vinham se enfrentando. Inclusive, já trocaram ali algumas indiretas e diretas nas redes sociais. Parece que essa história teve um desfecho. O Rafa teve com o Denilson hoje, né, Rafa? Conseguiu conversar com ele vai explicar um pouco dessa história, falando se ele recebeu, como recebeu e tudo mais? Kátia, conversei com o Denilson, peguei ele aqui nos corredores da Band, troquei... Nada. Oi, tá me ouvindo agora? Alô, 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 tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, som? Alô, som? Eu tenho informação que no caso... Como é que é? O quê? Pode falar. Alô, alô, som? Agora! Cheguei, eu vim mais rápido que a voz. Chegou! Mais rápido que a velocidade do som. Kátia, conversei com o Denilson aqui nos corredores da Band hoje. Logo depois do jogo aberto, encontrei com ele, conversei para saber dessa história toda envolvendo. Afinal de contas, a gente tá falando aí de uma polêmica de mais de 20 anos. 22 anos, São praticamente. 22 anos, exatamente. Desde os anos 2000, lá na toda a aquisição, né, do Denilson, do grupo Soweto, que na época tinha o Belo como vocalista. Então, realmente, olha, essa história, Kátia... É surpreendente o que ele me falou. Vou te falar que é uma reviravolta, cara. Então não me diga que ao invés dos 7 milhões, ele pagou 7 milhões corrigidos monetariamente, se tivesse sido aplicado na aplicação tal. Tipo 10, pelo menos uns 10 milhões. Kátia, é surpreendente essa história. Gente, vamos pra saga. Porque não é nem uma novela só, é uma saga, né? Parece aquelas histórias que você pensa que só nas minisséries que você vai assistir. Tô falando do episódio, que belo. Teria que pagar, não teria, não tem que pagar, porque a justiça já determinou, pro Denilson, um valor de hoje mais de 7 milhões. Nossa. Lá de 22 anos atrás, e hoje saiu, né, que ele já teria pago, né, Matheus? Olha que bom. Realmente causou muito entusiasmo aí nas redes sociais quando foi divulgada essa informação do pagamento dessa dívida, que já chegaria ao valor de 7 milhões já atualizados. Que porque ótimo, na né? época, para quem não acompanhou, o Denilson entrou como investidor do grupo Soweto, em que o Belo era o vocalista. E aí, com base na decisão que o Belo tomou na época, né, que foi de deixar o grupo e assumir a carreira solo, ele acabou gerando prejuízo ao grupo e ao investidor Denilson. Sim. Nesse caso... Tinha um contrato assinado e que ele rompeu. Ele não cumpriu com o acordo. E aí a justiça, obviamente, avaliou e entendeu que ele deveria indenizar, então, o Denilson. Só que essa história foi se arrastando, como você bem disse, por 22 anos e agora parece que temos um desfecho com o pagamento dessa dívida de 7 milhões de reais. Ai, parabéns, hein? Merece. Finalmente, olha, quando a gente não acredita que algo vai acontecer, vem aí. E aí dá na cabeça da gente pra gente falar, tá vendo? Foi a dança. A dança mexeu muito com o Belo. Eu acho que ali ele percebeu a importância de honrar. Até o Rafa teve com o Denilson, né, Rafa? Então, se o Belo de fato pagou a dívida com o Denilson, ele tá felizaço, né? Pois é, Kátia, como bem disse o Matheus aí, né? Hoje foi euforia nas redes sociais. Que legal. Diversas pessoas postando, todo mundo ali querendo saber. E parabéns ao Belo por ter assumido seus compromissos, Exatamente. E eu fui conversar com o Denilson logo depois do jogo aberto para saber realmente o que aconteceu, se foi pago, se não foi, que pé que tá essa situação toda, né? Porque até então, Kátia, o Belo, né, segundo saiu na internet, disse que pagou, mas o Denilson não tinha dito que tinha recebido, né? Então a gente tem que analisar os dois lados. É verdade. Você perguntou pra ele se ele recebeu? Perguntei pro Denilson. E olha, o que ele disse foi o seguinte, que realmente ali as partes tiveram uma conversa, né? Uma conversa, inclusive, muito amigável. Ambos os lados se esforçaram muito, né, para resolver essa questão. Segundo o Denilson, Kátia, tá tudo certo para resolver. Falta apenas um detalhe para dar tudo certo. O que foi? Que detalhe? Cair na conta, porque eu acho que o valor alto só sai meia-noite, só cai meia-noite, não é? Segundo ele me falou em vários momentos, ele não revelou ao certo qual é esse detalhe, mas o que ele me disse é que tá tudo bem encaminhado. Ele falou assim, Rafa, vamos dizer assim, tá 85% resolvido. Ele falou, falta ali um pequeno detalhe que deve ser resolvido aí nos próximos dias. O Denilson, inclusive, me confidenciou que ele tá com a expectativa que nas próximas horas já seja resolvido isso tudo, ou seja, ainda hoje pode ser. Agora, uma coisa que ele me falou, Kátia, que realmente causa uma reviravolta nessa história toda, é que é o seguinte, não tem nada desses 7 milhões não, viu?
É o valor? Não tem nada, não. Esse valor tá errado, o Denilson falou. Quanto que seria o valor certo? Então, o que o Denilson me disse foi o seguinte, que ambas as partes, ali durante o processo, né, contrataram como se fosse uma auditoria, né? Uma empresa justamente para analisar o valor justo dessa dívida, né? Porque 7 milhões, quando a gente fala, é com juros, multas, correções, várias coisas. Então eles chegaram num conceito do tipo assim, vamos ver, ó, eu contratei aqui uma auditoria para ver quanto seria o justo por essa dívida, o lado do Belo também, aí chegaram ambas em um valor específico, e aí justamente para conseguir fazer essa negociação, o Denilson abriu mão de uma parte desse valor ainda, ou seja, acordo. Exatamente, já teve essa redução no valor, e aí chegaram nesse número, e ainda para dar certo isso, o Denilson ainda abriu mão de mais uma parte desse valor, justamente para conseguir resolver esse impasse aí que já leva mais de 20 anos, né? 22 anos. Então ficou em quanto o valor? O Denilson não me revelou ao certo esse valor, mas ele disse o seguinte, que é importante falar que o empresário do Belo foi muito honesto com o Denilson. Ele disse que esse empresário atual do Belo foi o único cara que em 20 anos fez um esforço para resolver essa história toda. Olha então, que ótimo. Ele deixou isso muito claro pra mim, ele falou que ajudou muito também a resolver essa situação toda. Até que enfim, alguém de bom senso, né? Pra falar, bom, você tem que pagar, tem que pagar. Agora, uma coisa eu acho que ele devia fazer, não sei se ele fez. O quê? Tá bom, eu abri mão disso, desse valor neste momento. Se você não me pagar até o dia 18... volta a ser o valor anterior, mas deve ter tudo que eu abri mão, e mais juros por dia, porque senão também a palhaçada é grande. Deve ter feito. O Denilson é malandro. Do 85% futebol. resolvido. A minha preocupação é exatamente essa. 15. Essa margem de 15% de virar um outro capítulo, uma outra história. Já pensou? Eu abro mão de um monte de coisa, você abre mão de um monte de coisa, mas o Alex vem, fala que vai pagar e não paga nada. E aí depois vai pra justiça dizendo que não, que o valor a gente reconheceu, que era só aquela pequena parcela. Tem que ser o valor total, com juros. Não, o Denilson é malandro, ele deve ter feito um negócio bem amarrado ali. 20 anos esperando isso, né? Tá calejado. E o Belo já não tem mais pra onde correr também, porque ele já não tava conseguindo pegar nem dinheiro de mais nada, né? Que a justiça tava bloqueando tudo, né? Nada, eu vi uma matéria, não sei se era de verdade, né? Não tô também julgando quem colocou, porque eu não lembro nem onde foi que eu vi. Que o Belo, ele tava pegando os shows, o dinheiro antecipado. Pra não ficar retido, né? É pra não ficar retido. Então quer dizer que ele tá feliz, o Denilson? Ainda poderia estar mais feliz, né? Porque... Mas pelo menos com o movimento que vai pagar e o movimento do empresário, ele tá feliz. Ele tá bem otimista em resolver tudo ainda hoje, ele disse. Inclusive nas próximas horas é a expectativa dele, Kátia. Você sabe que acabou de sair um comunicado da equipe do Belo. Falando. Acabou de sair, uma nota da equipe do Belo falando sobre esse assunto, que diz o seguinte, a equipe responsável pela gestão da carreira do músico Belo gostaria de comunicar que estamos em meio ao pleno andamento dos processos de regularização do débito existente com o ex-jogador de futebol e atual comentarista Denilson. Atualmente, estamos realizando avanços nos procedimentos administrativos necessários para liquidar por completo a pendência financeira em questão. Estamos tratando meticulosamente dos pormenores financeiros, seguindo os acordos firmados entre todas as partes envolvidas, com a finalidade de solucionar essa situação no menor tempo possível. Reiteramos nosso compromisso com a clareza e garantimos que todas as partes interessadas serão devidamente informadas sobre qualquer progresso significativo nesse processo de regularização. Ou seja, também se manifestaram aí dizendo que estão se esforçando, digamos assim, ou estão trabalhando para realmente resolver isso no menor tempo possível, né, Kátia? Desculpa, mas depois de 22 anos, o menor tempo já passou. O negócio é pagar hoje, pagar amanhã, né? Dá menor tempo, ao invés de 22 mais 6 anos. Não dá. Mas por um lado também é uma evolução, né, digamos assim, né, nessa história toda. Pode falar uma coisa? Já que o processo não é meu, eu vou te dizer. Às vezes parece que o negócio anda e depois trava no meio do caminho tudo de novo. Mas não, vai dar tudo certo. Não sendo pessimista, mas tomara que eu esteja errado. Vai dar tudo certo. Um beijo, Rafa. Beijo. Até já. Maravilhoso.